Ó justos, alegrai-vos no Senhor. A alegria é uma característica central daquela pessoa que fez verdadeiramente um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco, em seu magistério, exercido desde o ano 2013, quando ele se tornou Papa da nossa igreja, tem insistido exatamente nisto, que a fé transforma a nossa vida, porque a fé transforma a nossa mentalidade. Deixamos de lado a mentalidade do mundo, ou seja, quando nós falamos de do mundo, não falamos da obra da criação em si mesma, pois a criação ela é boa. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E Deus viu que era bom. Viver é bom. O mundo criado é bom. Esse primeiro sentido é positivo. Quando a Bíblia às vezes fala do mundo, não fala do mundo criado, mas fala do mundo que nós, seres humanos, construímos baseado nas nossas decisões, nos nossos limites e no nosso pecado. Esse mundo construído sobre a injustiça é incapaz de acolher o mistério de Deus. E pelo contrário, e ainda mais, combate aqueles que anunciam um mundo novo, transformado pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somente tem essa alegria de uma experiência nova quem abandonou essa mentalidade mundana. O que é mentalidade mundana? Que o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive na carta aos Gálatas, é a mentalidade da carne, ou seja, a mentalidade do egoísmo. Aquele que não tem fé verdadeira, somente pensa nele mesmo. Ele pensa que é o centro do mundo e que as pessoas estão a serviço dele. Quando não, faz de Deus também o seu próprio servidor. Agora, quando nós temos fé, e a fé ela é verdadeira, porque a fé nasce do nosso batismo. No nosso batismo, quando nós somos batizados, nós tornamos sacerdotes, profetas e reis, sacerdotes para cultuarmos verdadeiramente a Deus na Sagrada Liturgia, como neste momento, profetas para proclamarmos a palavra do Evangelho, como eu estou fazendo agora, e reis para nos colocarmos a serviço do mundo e das pessoas como Cristo Jesus, que era sacerdote, profeta e rei. Mas tudo isso nós vivemos, o sacerdócio, a profecia e a realeza em Cristo, porque o batismo nos tornou filhos de Deus em Jesus Cristo. E inclusive João, no seu prólogo diz, João capítulo 1, de 1 a 18, nós não fomos gerados nem da carne nem do sangue, nós fomos gerados pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito. Ou seja, no batismo nós somos gerados para Deus como filhos de Deus em Jesus Cristo. Nos tornamos membros do corpo de Cristo, por isso membros da igreja, e nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na nossa vida. Ora, ser batizado é, portanto, assumir a mentalidade da fé. A fé é isso, a fé não é apenas você vir à igreja, isso é muito fácil. A fé não é só você estar ao lado de Jesus fisicamente, também Judas esteve. A fé, ela é um discipulado, ela é um seguimento a Jesus. É querer assumir aquilo que Cristo assumiu para a sua vida. Então a fé, ela tira de nós a mentalidade do egoísmo, porque nós abraçamos com Cristo a realidade da cruz. Iremos escutar no Evangelho de domingo exatamente isto, Jesus anunciando a cruz, que ele seria crucificado. E o que significa a cruz para nós? A mentalidade, o significado da cruz é aquilo que se opõe ao mundo. Jesus na cruz se entregou, não pensou em si mesmo, se entregou totalmente por nós, para a nossa salvação. Então quando nós, batizados, assumimos o seguimento a Jesus, e traçamos sobre nós o sinal da cruz que nos lembra o nosso batismo, significa que viveremos para Cristo. Então nós não vivemos para nós, vivemos para o Senhor. E ao vivermos para o Senhor, que é a cabeça da igreja, vivemos também para o seu corpo, que é a comunidade. Então a vocação batismal, ela nasce o quê? Da capacidade de oblação, de entrega. É uma verdadeira luta. Isso é o novo homem, nascido do batismo, nascido das águas nas quais nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. O velho homem, o velho Adão, que é o homem carnal, que é o homem egoísta, ele não entende isso, porque ele pensa somente nele, fazendo de tudo e de todos apenas instrumento de suas vontades e de suas paixões.
O apóstolo Paulo aqui na primeira leitura, ao escrever para a comunidade de Tessalonicenses, olha que maravilha, nós estamos no mês da Bíblia, começamos hoje, a igreja nos convida a refletir sobre a carta aos Efésios, mas aqui nós lemos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro escrito do Novo Testamento. E Paulo, ao escrever essa carta àqueles que habitavam em Tessalônica, na Grécia, vai dizer o seguinte: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Como que alguém pode viver para agradar a Deus? Só podemos agradar a Deus, Pai, se vivermos como Cristo, se vivermos como Jesus, se agirmos como Ele agia. Por isso, nas nossas decisões da nossa vida, quando nós formos fazer um processo de discernimento, a gente sempre tem que pensar, quem tem fé verdadeira, tem que pensar, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Qual seria a atitude do Senhor aqui, nessa situação, dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, dentro da minha comunidade? Mas padre, como que eu vou saber o que Jesus faria se eu não conheço a palavra? Por isso a importância de nós católicos conhecermos cada vez mais a palavra de Deus. São Jerônimo, que será celebrado no dia 30 deste mês, por isso que é o mês da Bíblia, porque São Jerônimo, tradutor da Sagrada Escritura, dizia: desconhecimento da Escritura é desconhecimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje, infelizmente, têm um Jesus segundo a sua imagem e semelhança, que não é um Jesus verdadeiro, pregado e vivido pela comunidade de fé ao longo de 2000 anos. Então nós precisamos, como católicos, nas nossas reuniões pastorais, nas nossas homilias, na fonte da nossa espiritualidade, procurar encontrar na nossa Sagrada Escritura o alimento para a nossa fé. Porque de fato tudo começou no nosso batismo, mas não terminou naquele momento. O batismo, assim como qualquer outro sacramento, a gente o vive todos os dias. Por exemplo, quem celebrou o matrimônio? Quem recebeu a graça do sacramento do matrimônio? É só no dia que você prometeu amor e fidelidade no altar que você viveu o matrimônio, ou vive o matrimônio? É assim que funciona? Claro que não. Todos os dias, aquele primeiro sim que você deu ao altar, ao seu esposo, à sua esposa, você precisa renová-lo cada dia. Também o meu ministério ordenado como padre, eu preciso renovar cada dia de querer evangelizar um povo, às vezes de cabeça dura. O padre mostra o caminho, quer ensinar, e o povo insiste em ficar no pecado. Mas muito mais nós como batizados. Por isso que quem perseverar até o fim será salvo. Então exige de nós, como o Evangelho nos apresenta, a prudência. Nós temos que ser previdentes. As 5 virgens previdentes aqui do Evangelho é símbolo então do nosso discipulado. Quem segue Jesus não deve pensar que pelo fato de seguir Jesus tudo está garantido. Esse Evangelho que nós acabamos de escutar, que nos apresenta a realidade da santidade como algo permanente, da vivência do nosso batismo. Veja o que o Senhor, que o noivo quem é? Jesus. Jesus é o noivo da igreja. A igreja é a noiva. Jesus é o esposo. A igreja é a esposa. A comunidade, o corpo de Cristo, pertence ao Senhor. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão e surgiu a Eva, também a nova Eva, que é a igreja, foi tirada do lado do novo Adão, ou seja, de Cristo Jesus. A igreja nasce do lado aberto do coração de Jesus na cruz. E é somente como a igreja abraça a cruz, constantemente, esse mistério de oblação, que a igreja pode se reconhecer como esposa de Cristo, como fiel ao seu Senhor. Olha que o noivo Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, não vos conheço. E as virgens dirão: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui para nós entendermos Mateus capítulo 25, versículos 12 e 13, precisamos lembrar de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, pois não fizestes a vontade do meu Pai que está no céu. O que é viver então a santidade, como nos apresenta Paulo na primeira leitura do Evangelho? Viver a santidade
é colocar em prática a palavra de Deus. E aí, aqui existe uma realidade interessante. Ninguém consegue ser santo pelas próprias forças. Ninguém, gente. Nós só conseguimos colocar a palavra de Deus em prática se nós contarmos com a graça do Senhor. Se nós colocarmos em nós a força da nossa santidade, na primeira oportunidade iremos trair o Senhor por menos do que 30 moedas de prata. Então você, ao se aproximar dos sacramentos, da Eucaristia, da reconciliação, ao ler a palavra de Deus, você está permitindo Deus ser Deus na sua vida. Infelizmente, o mundo que nós vivemos é um mundo em que existe muito pecado, pouca santidade. Porque se o ser humano não busca Deus, não se submete ao poder de Deus, sua palavra, ele não pode realmente ter amizade com o Senhor, ele não pode agradar o Senhor. Não cabe nós aqui julgarmos aqueles que não procuram a santidade. Cabe nós olharmos para nós se estamos sendo previdentes e prudentes no nosso seguimento a Jesus. Por quê? Uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja que faz a vontade do Senhor, é uma igreja, como diz o apóstolo Paulo, fazei progressos ainda maiores. Guarde isso, hein? Não é porque você está na igreja há 40 anos, 50 anos, que você não tem que crescer. Nós católicos precisamos crescer sempre, a vida é sem crescimento. Crescer no conhecimento da Sagrada Escritura, crescer no conhecimento da doutrina da igreja, crescer na fidelidade a Deus. Pois quem não quer crescer é quem deixou de abraçar a realidade da cruz. Que não seja esse o seu caso, nem o meu caso, pois o Senhor deseja homens que o buscam sem cessar, que queiram ser santos, como Ele é santo e nos santifica pelo poder do Espírito, dado a nós no batismo, dado a nós na confirmação, e que será dado a nós ao comungarmos do corpo e sangue de Cristo neste altar, Ele que é o noivo, Ele que é o esposo, Ele que é o Cordeiro de Deus. Vamos continuar a Santa Missa, oferecendo a Cristo a nossa vida, o nosso óleo, da nossa santidade, da nossa fidelidade, pois aqui junto de Cristo está a sua esposa, que é a sua comunidade. Cantemos. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.